Olá, boa tarde. Vamos iniciar a aula do dia 2 de março. E nessa aula, 2 de março não, 3 de março. E nessa aula a gente vai falar sobre equilíbrio de corpos rígidos. Vamos começar a falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, porque vamos ter de 2 a 3 aulas sobre esse assunto. Então, um corpo rígido em equilíbrio estático, ele pode estar sob a ação de várias forças e momentos, certo? A gente já viu lá no caso da partícula que equilíbrio, né, força resultante igual a zero não significa que nenhuma força esteja agindo sobre a partícula. Do mesmo modo aqui no corpo rígido, né? Quando eu tenho momento resultante igual a zero e força resultante igual a zero, não significa que forças e momentos não estejam existindo, né? Não estejam agindo sobre esse corpo rígido. Como a gente viu, existem já vimos, né, anteriormente duas categorias de força, né, que são as forças internas e as externas. As forças internas, elas surgem da interação elétrica entre as partículas que compõem o corpo rígido e elas não contribuem para modificar o estado de movimento desse corpo rígido. E as forças externas, né, que serão as forças aplicadas ou a interação entre dois corpos rígidos, elas vêm, então, elas são forças de origem gravitacional, magnética, etc. Tá? Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio estático, é necessário e suficiente que essas duas equações sejam satisfeitas, né? Que a soma de todas as forças externas seja igual a zero e que o momento resultante em relação a um dado ponto desse corpo rígido também seja igual a zero. Na verdade, não necessariamente dado ponto do corpo rígido, mas um dado ponto do espaço, tá? Então, satisfazendo essas duas equações, a gente garante que o corpo rígido está em equilíbrio estático. Vamos falar um pouquinho sobre vínculos, né, entre corpos rígidos. Não sei se eu já comentei com vocês, né, acredito que sim, que na minha visão a força, ela é uma medida de interação entre corpos, tá? Então, quando surge uma força de contato, por exemplo, né, essa força, ela vai ser a medida da interação entre esses dois corpos. Quando a gente tem dois ou mais corpos rígidos em contato, vai existir, no caso do equilíbrio estático, uma limitação de movimento, né? Lembrando que o corpo rígido, ele tem graus de liberdade de translação e rotação. Então, o contato entre dois ou mais corpos rígidos faz surgir uma limitação no movimento de translação e ou rotação. E essa limitação é o que a gente chama de vínculo, né? A gente diz que os corpos estão vinculados. E esses vínculos, né, essas forças de interação, a gente chama de forças reativas, certo? Então, a interação entre dois corpos rígidos, para nós, serão forças reativas. Então, aqui a gente vai ter duas categorias de força, as forças reativas e as forças aplicadas. Tá? E essas forças reativas, elas também podem estar associadas a momentos e da mesma forma que a gente pode aplicar força, a gente também pode aplicar, né, binários ou momentos. Né? Lembrando que binários e momentos são coisas meio equivalentes. Tá? Então, forças e binários aplicados ou gerados não são forças reativas. Interação entre dois corpos rígidos são forças reativas. E aí a gente vai fazer daqui um pouquinho um extenso estudo, não sei se é tão extenso, mas um estudo sobre os diferentes tipos de vínculos, né? Os diferentes tipos de forças reativas. Bom, uma das coisas mais importantes que temos quando estamos aplicando a mecânica newtoniana para estudar equilíbrio de corpos é o diagrama de corpo rígido, tá? Então, o diagrama de corpo rígido,
de corpo livre para um corpo rígido, ele é um desenho, né? Na verdade, ele vai ser um modelo da realidade, certo? Em que a gente vai desenhar o corpo rígido em questão, e nesse desenho, nesse diagrama de corpo livre, a gente tem que identificar alguns pontos chaves, né? Como, por exemplo, o centro de gravidade desse corpo livre, porque nesse centro de gravidade é onde vai ser o ponto, né, que se comporta como se toda a força gravitacional tivesse aplicada naquele pontinho ali. Então a gente tem que colocar as dimensões necessárias para poder calcular, por exemplo, os momentos dessas forças em relação a um dado ponto. A gente tem que destacar as forças externas, né, que nesse caso aqui seriam esses 15.000 e os 10.000 newtons. A gente tem que incluir também as forças reativas, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que são aqui nesse desenho as forças A e B, são forças reativas, porque elas advêm de uma interação entre dois corpos rígidos. E, como eu disse para vocês, as dimensões, certo? Porque as dimensões elas são necessárias para que a gente possa calcular, então, o momento dessas forças em relação a um determinado ponto, certo? Bom, como eu disse para vocês, a realidade ela sempre vai ser modelada através de algo mais simples, né? Os modelos que a gente utiliza em física, a gente não tem como é que se diz? Eu não teria como expressar todas as forças que estão agindo efetivamente nos corpos rígidos, mas eu tenho como pegar aquelas mais importantes e significantes para o estado de movimento do corpo e fazer uma simplificação da realidade. Então aqui, por exemplo, né, nesse sistema, nesse corpo rígido aqui de cima, nós temos uma viga entre A e B, e eu tenho 3 vigas apoiadas nessa viga B. Então eu posso representar esse sistema através desse modelo aqui, ó. Então aqui eu teria um pino em A. Depois a gente vai ver os diferentes tipos de apoios, tá? Eu teria aqui um apoio em B. E eu tenho forças aplicadas a cada certa distância que vem da força gravitacional agindo sobre essas 3 viguinhas aqui, né? Essas 3 estruturas em forma de barra, tá? Da mesma forma aqui, ó, se eu considerar que esse sistema aqui de molas e alavancas e hastes, né, é o que eu quero modelar, ó, eu posso fazer uma representação desse sistema como sendo uma força F aplicada aqui. Se vocês perceberem, tem uma pessoa pisando ali naquela alavanca. Isso aqui é uma bota, ó, que eu destaquei em vermelho, certo? E aqui temos os engates, né? Aqui temos uma mola, temos um pino curto em B, uma haste curta, na verdade, desculpa. Temos aqui um apoio em A e temos as dimensões do nosso sistema real. Ó, mesma coisa aqui. Aqui temos um elevador, né? Na verdade, temos 2 elevadores aqui, são elevadores diferentes. Um no formato de guindaste, talvez. Não sei se os dois são formato de guindaste, mas enfim, são modelos diferentes de elevador, né? De plataformas elevatórias, na verdade. Né? Então, esse modelo aqui da esquerda, nós temos uma haste. Essa haste tem uma conexão no ponto A, uma conexão no ponto B. Aqui tem uma haste curta, que provavelmente é hidráulica, né, entre B e C. Aqui temos, ó, o ponto, o centro gravitacional dessa haste. E eu posso, né, se eu coloco uma carga nesse elevador, eu posso dizer que existe uma força P agindo na plataforma elevatória.
Então aqui são diferentes modelos da realidade, depois eu sugiro que vocês olhem com calma no slide, né? Mas sempre lembrando que tudo que a gente faz, todo sistema que a gente reduz para estudar ele, principalmente se ele for um sistema tridimensional, né? A gente sempre está pegando as características mais importantes. Modelos da realidade, como o próprio nome já diz, é um modelo. Ele não é a realidade, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as diferentes reações de apoio e conexões, tá? Eu vou separar esse tópico em sistemas que eu consigo estudar como estruturas bidimensionais e sistemas tridimensionais que eu não tenho como fazer uma simplificação 2D, tá? Todos os nossos corpos rígidos, obviamente, eles são tridimensionais. Só que alguns sistemas, algumas estruturas, eu consigo modelar como se fosse uma estrutura bidimensional, tá? Então, nesse contexto em que eu consigo modelar as estruturas como bidimensionais, a gente vai ver, né, vai estudar os tipos de reação de apoio que existe. E são 3 grupos que nós temos. Temos o primeiro grupo, que são as reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Então, aqui eu só preciso calcular o módulo dessa força, porque a direção da força é conhecida, né? Lembrando que linha de ação e força e direção são coisas equivalentes. O segundo grupo é o grupo de reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa força em termos de suas componentes, x e y, para depois então calcular a direção, o sentido e a intensidade da força, tá? Então aqui a gente tem 2 incógnitas, que eu preciso calcular as 2 componentes da força. Aqui a gente tem uma incógnita, porque a gente só precisa calcular a intensidade da força. E o terceiro grupo de reações são reações equivalentes a uma força e um binário, tá? Então aqui, em geral, a gente vai ter 3 variáveis. Por quê? Porque a minha força vai ser 2 componentes e eu vou ter um binário para calcular. Tá bom? Então vamos ver um pouquinho de cada um desses grupos de reações de apoio. Então o primeiro grupo, né, que é o grupo de reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida, em geral, esse tipo de reação ele vai surgir quando nós temos roletes, suportes, basculantes, superfície sem atrito, hastes de conexão e cabos curtos. Colar em haste sem atrito e pino sem atrito em fenda. Que seriam essa tabelinha aqui. Tá? Então, roletes, suporte basculante, superfície sem atrito, cabo curto, haste curta, colar em haste sem atrito, e percebam que aqui a gente tem um pininho, né, segurando essa haste, e aqui temos também um pino deslizante sem atrito, tá? Então esse grupo de conexões, né, de apoios, ele faz com que a gente precise calcular apenas a intensidade da força, a intensidade dessa reação. Porque a direção dessa força, ela vai ser definida através dessa tabelinha aqui, ó. Então, quando a gente tem apoio, né? Por exemplo, apoio, rolete, suporte, basculante, superfície sem atrito, a direção da força sempre vai ser perpendicular à superfície de contato.
Se eu tenho um cabo curto ou uma haste curta, isso aqui vai se moldar como se fosse uma tensão. Eu vou ter aqui na direção desse cabo curto ou dessa haste curta a minha força sendo aplicada, né? A minha força reativa. E quando nós temos um colar em haste sem atrito e um pino deslizante, a força sempre vai ser perpendicular à superfície também desse colar. Ó, então aqui estaria a força reativa. E claro que aqui eu estou chamando a atenção só para a direção, né? Porque o sentido a gente só pode conhecer se nós fizermos as contas, tá? O sentido da força a gente não conhece. A gente só conhece a direção e o sentido vai sair do cálculo das forças resultantes. Ou dos momentos, tá? Então, esse tipo de apoio, ele vai impedir o movimento do corpo rígido numa direção específica, certo? E sempre que nós tivermos esse tipo de apoio, a nossa incógnita vai ser intensidade da força. Depois a gente vai fazer exemplos para estudar isso com mais calma. Então aqui eu mostro para vocês alguns casos reais, ó. Isso aqui são roletes, né? Suportes do tipo rolete no final de uma ponte. Então aqui essa ponte ela tem liberdade de movimento nessa direção que eu fiz as flechinhas para quando ela se dilata e se contrai. Aqui, ó, temos um cabo em que a direção da força vai ser na direção do cabo. E aqui temos um suporte basculante em que a força reativa vai ser perpendicular à superfície, né, de contato entre esse suporte basculante e a estrutura que tem embaixo. Tá bom? O segundo grupo de suportes e forças reativas, né, são as reações equivalentes a uma força desconhecida. Então, eu não conheço direção, nem sentido, nem intensidade dessa força. Em geral, essas reações elas são causadas por apoios e conexões que impedem o movimento de translação do corpo em todas as direções, mas permitem o movimento de rotação. Exemplo dessas conexões, né, são pinos sem atrito, articulações e superfícies rugosas. E aí, como eu disse para você, se eu tenho aqui um ponto, digamos que nesse ponto aqui eu quero estudar uma força reativa desse tipo, né, eu vou representar essa força reativa como um AX a Y. Então, essas duas componentes da força que vão ser as minhas incógnitas, tá? Então, aqui, ó, aqui temos um exemplo, ó, pino sem atrito ou articulação, superfície rugosa. Então, a força, ela sempre vai ser decomposta como uma componente perpendicular à superfície de contato e uma componente tangencial à superfície de contato. Então, essas seriam as duas variáveis, né, que ali eu chamei de AX e AY. Temos aqui, ó, um exemplo, né? Aqui temos um pino sem atrito, segurando uma estrutura. E aqui também temos ó, um pino numa estrutura de ponte, em que nós poderíamos também modelar essa conexão, né, a força reativa como sendo uma força de duas componentes, né, uma componente perpendicular e uma componente paralela, tá? Terceiro grupo de forças reativas são as reações equivalentes a uma força em um binário.
Em geral, essas reações elas surgem em engates que impedem qualquer tipo de movimento do corpo rígido. E aí aqui eu vou ter três variáveis que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o momento resultante, né? O momento em relação a um determinado ponto. Eu quero descobrir as componentes x e y da força. Da mesma forma que a gente fazia lá em Física A, quando aplicava as leis de Newton, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas muitas vezes a gente atribui um sentido arbitrário, né, para as forças, para o sentido das forças, e aí lá no fim, se eu encontro sinal positivo, significa que o sentido da força está correto, se eu encontro sinal negativo, significa que a força está no sentido contrário. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, quando a gente não conhecer o sentido do momento e o sentido das forças, a gente pode atribuir qualquer sentido. E lá no fim, quando nós encontrarmos a força resultante e o momento resultante, nós saberemos se o sentido atribuído está correto ou precisa ser invertido. Então aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, esse engate aqui, ó, ele é um engate que não permite o movimento do corpo rígido em nenhuma direção, certo? Todos esses modelos aqui, ó, são modelos, aqui a gente tem um engate desse tipo, que impede o movimento do corpo rígido em todas as direções. Então aqui a gente vai ter um momento e duas componentes de força. Aqui eu mostro para vocês uma outra tabela de outro livro que ela tem alguns outros exemplos. Por exemplo, aqui, ó, qual que tinha me chamado a atenção? Aqui temos, ó, o cabo, né, que vai estar na direção do o cabo curto, o cabo curto e a haste curta. A força vai estar na direção da conexão. Aqui temos os roller, como é que é o nome disso? Me faltou o nome em português, como é que é o nome? Vamos ver. Roletes. Exato. Aqui temos os roletes, né, em que a força é perpendicular à superfície de contato. Aqui temos outro rolete, só que é um tipo de rolete confinado, né, como se fosse uma rodinha confinada, digamos assim. Aqui temos o basculante, né, aquele suporte basculante. Aqui, que eu achei interessante, aqui temos um tipo de engate que é um membro fixo que desliza sobre um colar. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo sobre isso. Percebam que aqui é diferente, ó, porque aqui a nossa haste, ela está conectada. Se eu ficar riscando, vocês não vão enxergar, né? Mas aqui nesse exemplo de cima, a haste, ela está conectada por um pino, certo? Ela está conectada nesse colar por um pino. E aqui, não. Aqui o meu colar é inteiriço, certo? Então, dependendo do tipo de conexão, nós temos tipos de reação diferentes, né? Porque os apoios são diferentes, tá? Então, eu quis trazer essa tabelinha também para que vocês tivessem essa segunda opção. Bom, agora eu vou pincelar com vocês alguns diagramas de corpo livre, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Vamos pegar aqui um, por exemplo, ó. Dependendo do tipo de apoio, a gente vai ter um tipo de força. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos analisar esse primeiro. Tá? Nós temos aqui, ó,
no ponto A, eu tenho um suporte em rolete. No ponto B, eu também tenho um suporte em rolete. Eu vou ampliar aqui a figura para vocês, acho que fica melhor. Temos aqui, ó, uma haste curta em C. E temos aqui como temos uma haste uniforme, né? A menos que se diga ao contrário, essa haste ela é uniforme. Aqui, bem no centro geométrico, eu vou ter o centro gravitacional dessa haste, tá? Então, no ponto A, a força reativa vai ser uma força de direção conhecida. No ponto B, a mesma coisa, ó, eu tenho uma força de direção conhecida. Aqui, como a gente tem um fio curto, uma haste curta, nós temos aqui uma tensão na direção da conexão e no centro gravitacional da haste, nós temos aqui a força gravitacional agindo. Então, e aqui temos todas as dimensões necessárias, né? Então, a partir desse desenho, a gente aplica as condições de equilíbrio, né? Que são força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero, e encontra, né? Calcula essas forças desconhecidas, certo? Aqui, ó, aqui temos esse outro exemplo. Aqui em A, nós temos uma conexão do tipo pino. Então, nós teremos uma força com duas componentes, que eu vou representar por um AX e um AY. Em E, eu tenho um rolete. Então, a força de reação ali é uma força perpendicular à superfície de contato. No ponto F, eu tenho uma força aplicada. E aqui nós temos um momento aplicado. Então, essa seria, né, o que vocês precisam saber é identificar o tipo de força reativa que tem em cada conexão, em cada ponto. Bom, aqui eu deixo outros diagramas para vocês olharem depois com calma, tá? Para que vocês tenham modelos, né, para se basear na hora que forem resolver os exercícios, tá? E agora vamos estudar efetivamente as condições de equilíbrio quando a gente consegue modelar essas estruturas tridimensionais como estruturas bidimensionais, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando as forças forem coplanares, tá? Então, se a gente tem um sistema de forças coplanares, eu posso analisar, eu posso modelar esse corpo rígido através de uma estrutura bidimensional. E nesse caso, né, se eu defino meu sistema de coordenadas x, y, z, eu posso sempre definir o plano XY como sendo o plano em que as forças se encontram, né? Então, nesse caso, se as minhas forças são coplanares e estão no plano XY, aqui eu tenho a condição de equilíbrio de força resultante igual a zero. E os nossos momentos, eles sempre vão ser perpendiculares ao plano das forças. Então, aqui eu tenho a condição de momento resultante igual a zero. Então, de novo, a gente vai ver o caso particular em que as forças são coplanares. Se as forças são coplanares, então eu posso modelar a minha estrutura através de uma estrutura bidimensional, certo? Bom, a somatória das forças, né? A primeira coisa que a gente faz, até ali quando a gente faz o diagrama de corpo livre, é definir o nosso sistema de coordenadas, tá?
Então, uma vez definido o sistema de coordenadas, esse sistema de coordenadas, ele é o sistema no qual eu vou calcular a força resultante sobre esse corpo rígido, certo? Para calcular o momento resultante, eu posso escolher qualquer ponto. O que se faz em geral? Em geral, a gente vai escolher um ponto em que eu consigo simplificar o cálculo do momento resultante, né? Em geral, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse resolver esse problema onde as únicas incógnitas são a y, a x e b, eu particularmente calcularia o momento em relação ao ponto B. Por quê? Porque se eu calcular o momento em relação ao ponto B, a força B, que é desconhecida, ela não vai entrar nesse cálculo. Porque linha de ação da força B passa pelo ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento da força, então o momento dessa força vai ser zero. Tá? Então a gente sempre vai escolher um ponto de maneira a eliminar uma das variáveis e poder calcular a outra, na hora de calcular o momento resultante, tá? Independente do ponto que a gente escolha, a gente vai encontrar as mesmas forças, né? Então, se eu tiver outra maneira de calcular o momento e mesmo assim achar quanto vale a x, a x, a y e b, eu posso também. Então, esse ponto é arbitrário. Eu vou escolher da forma que mais me convém, tá? Bom, existe uma nomenclatura, né, chamada de determinação ou indeterminação estática. O que significa isso? Isso significa se a gente vai conseguir ou não resolver o nosso sistema resolver, na verdade, não o sistema, mas as equações de equilíbrio, tá? Lembram que a gente tem que fazer somatório das forças igual a zero e a gente precisa fazer que o somatório dos momentos em relação a um dado ponto seja igual a zero. Nem sempre a gente consegue resolver essas equações de equilíbrio, tá, pessoal? Quando a gente não consegue resolver, a gente diz que temos uma indeterminação estática. Quando que isso vai acontecer? Bom, se eu defino, né, que eu tenho um certo número de equações independentes e um certo número de incógnitas, quando eu tenho o mesmo número de equações independentes e o mesmo número de incógnitas, eu tenho uma determinação estática, porque a princípio eu consigo calcular todas as forças envolvidas no problema, tá? Se eu tenho menos equações do que incógnitas, eu vou cair numa indeterminação estática, porque alguma das forças não vai conseguir ser calculada. Além disso, a gente pode analisar o estado de equilíbrio de um corpo através dos seus vínculos, né, das suas restrições de movimento, tá? Então, quando o corpo não tem como se mover, independente das forças aplicadas, a gente diz que esse corpo rígido ele está completamente vinculado, né? Ele tem restrição total de movimento. Se esse corpo rígido ele pode se mover numa determinada direção, dependendo da força que eu aplico, a gente diz que esse corpo ele está em restrição parcial. Ele tem um estado de equilíbrio,
né? Não significa que ele esteja fora do equilíbrio. Ele possui um estado de equilíbrio, mas este equilíbrio, se eu mudar as forças externas aplicadas, ele pode sair desse estado de equilíbrio. Tá? Então, quando o corpo está completamente vinculado, ele tem restrição total no seu movimento, independente das forças aplicadas. Se o corpo está parcialmente vinculado, ele tem uma restrição parcial nos seus movimentos e, dependendo da força que eu aplico, eu posso sair de um estado de equilíbrio estático e cair num estado de movimento, tá? Bom, em geral, pessoal, o corpo vai estar parcialmente vinculado quando eu tiver menos equações do que incógnitas, tá? Equações que a gente diz equações independentes, né, que me tragam informação nova. Em geral, essa é uma condição necessária, mas não suficiente, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesses exemplos, ó. Aqui eu tenho 3 equações de movimento para satisfazer, né? Porque a gente está no caso aqui de forças coplanares. Porém, eu só tenho 2 variáveis aqui, que são as forças nos apoios A e B. Então, isso aqui pode indicar que o meu sistema ele está parcialmente vinculado. Dependendo da força que eu aplicar, ele pode se movimentar numa dada direção. Mesma coisa a gente acontece aqui, ó. Nós temos os apoios em A e B. São as 2 únicas forças reativas que temos aqui. Dependendo da força aplicada, aqui temos a força P, mas dependendo da força aplicada, eu posso colocar esse corpo em movimento. Então, aqui também temos uma restrição parcial. Temos 2 incógnitas e 3 equações. E da mesma forma aqui, ó. Temos aqui essa estrutura apoiada em roletes, em A e B. Esses roletes, eles fornecem apoios perpendiculares ao plano, né, à superfície de contato. Então, eu tenho 2 incógnitas e 3 equações de movimento para satisfazer. Aqui também temos um caso de restrição parcial. Então, como eu disse para vocês, é condição necessária, porém insuficiente, que o número de equações seja igual ao número de variáveis para que o corpo esteja em equilíbrio, tá? Mesmo quando eu tenho o mesmo número de equações e o mesmo número de variáveis, não necessariamente eu vou conseguir satisfazer, né, as equações de equilíbrio, ou resolver as equações de equilíbrio, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que o corpo está sob restrições impróprias. Quando que isso vai acontecer? Quando as minhas forças reativas forem concorrentes, paralelas ou se interseccionarem em um eixo comum. Então, o que são forças concorrentes? São forças cuja linha de ação passam pelo mesmo ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um apoio em A que me fornece uma componente X desconhecida e uma componente Y. E aqui eu tenho um apoio em B que me fornece uma força normal à superfície. Então, essas 2 forças são concorrentes porque a linha de ação delas passa pelo mesmo ponto, tá? Bom, paralelas, ó. Aqui nós temos uma estrutura em que os 3 apoios são roletes.
Então, as três forças reativas, elas são forças reativas paralelas. Também vamos ter um caso em que temos três equações, três variáveis, mas que a gente não vai conseguir satisfazer as equações de equilíbrio. E aqui, olha só o que temos. Aqui é para um caso tridimensional, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Mas aqui o que nós teríamos, né, são forças reativas que se interseccionam num eixo comum. Então, aqui estaria o eixo comum no qual essas forças se interseccionariam. Então, aqui a gente também teria corpos com restrições inadequadas. Né? Aqui nós teríamos 6 equações de... Porque aí a gente está em 3 dimensões, né? A gente tem 6 equações para satisfazer, temos 6 variáveis, mas isso não vai me dar garantia de que eu consiga resolver ou encontrar as condições de equilíbrio para esse corpo rígido. Bom? E agora, então, vamos fazer exemplos. Daqui até o final da aula, o que a gente vai fazer basicamente? A gente vai aprender, lembrando, né? A gente está ainda no caso em que as forças são coplanares. Então, aqui a gente sempre vai modelar o nosso corpo rígido através de uma superfície em 2 dimensões, né? De uma estrutura em 2 dimensões. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, nesses exemplos, é identificar os tipos de conexão para entender quais são as forças reativas que surgem e resolver as equações de equilíbrio. Então, daqui até o fim da aula, são exemplos que a gente vai fazer e resolver resolver as equações de equilíbrio para essas estruturas, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos um carrinho de mão que está sendo utilizado para transportar 2 barris de 40 kg, cada um dos barris, né? E queremos, num primeiro momento, calcular essa força P que deve ser aplicada para manter o equilíbrio. E depois queremos calcular a reação nos pneus, considerando que esse ângulo alfa aqui vale 35 graus. Aqui nós temos 2 pneus, certo? Porém, nós fizemos uma... Como é que se diz? Esqueci o nome. Mas a gente está representando essa estrutura tridimensional em 2 dimensões, tá? Então, aqui é como se nós tivéssemos 2 vezes a força reativa em B. E essa força de reação nada mais é que uma força normal de contato entre essas 2 superfícies, tá? Então, temos que considerar ali 2 vezes a força reativa, tá? Então, vamos identificar quais são as forças que estão agindo nesse nosso corpo rígido. Olha só, como ele não nos deu a massa do carrinho, né? Ele mandou a gente desprezar a massa do carrinho, a gente não precisa considerar a força gravitacional que age no carrinho. No entanto, aqui temos a força gravitacional no barril, que eu vou chamar de W2. Tenho aqui a força gravitacional do barril 1, que eu vou chamar de W1. Temos então a força reativa e temos a força P. O que eu particularmente fiz para resolver esse problema? Eu desenhei o nosso sistema de coordenadas de maneira que o eixo X ficasse paralelo ao corpo do carrinho. E o eixo Y, então, perpendicular ao corpo do carrinho. Que nem a gente fazia lá em Física A quando eu estava estudando o plano inclinado.
tá? Eu particularmente achei melhor assim, por quê? Para calcular os vetores posição, para a gente poder depois calcular os momentos, tá? Bom, então, vamos lá. Lembrando que o alfa vale 35 graus, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? Se o alfa vale 35 graus, aqui temos 35 graus. Aqui teremos 35 graus. E aqui também teremos 35 graus. Tá? Então, a gente vai decompor as forças. Nesse momento, para nós descobrirmos a força P, eu vou fazer o somatório das forças, das forças não, desculpem, dos momentos em relação ao ponto B. E isso aqui tem que ser igual a zero. Por que que é em relação ao ponto B? Porque no ponto B eu tenho a força reativa NB que eu não conheço. Então, se eu calcular os momentos em relação a esse ponto, eu consigo eliminar essa variável das minhas equações. E aí eu vou ficar só com a variável P, que é o que importa. Tá? Então, vamos lá, ó. W1 W1 de fato é igual a W2, tá? Vou botar aqui, vetorialmente essas duas forças são iguais. Elas não vão ser, o momento que elas geram em relação ao ponto B é diferente, porque elas estão a uma distância diferente do ponto B. Mas, vetorialmente, essas forças são iguais. E eu vou fazer uma vez só, tá? Então, essa força vai ser menos mg seno de 35 graus na direção x, menos mg cosseno de 35 graus na direção y. Tá? Isso aqui, esse vetor W1 é igual. Tá, eu repeti a figura, era isso que eu queria ver. A gente vai precisar ainda dessa figura no próximo slide. Então, temos que W1 vai ser menos 22,5 i. Deixa eu só calcular outra componente. Cosseno de 35 menos 32,1 J newtons. Tá? Então, lembrando que W1 é igual a W2. Só arrumar aqui um pouquinho o enquadramento. Pronto. Então, W2 é a mesma coisa. W2 vai ser menos 22,5 i menos 32,1 J newtons. Então, essa força e a força P, essas duas forças, né, e a força P são as que geram momento em relação ao ponto B, tá? Então, quem é a nossa força P aqui, ó? Vamos escrever aqui. P é igual. Lembrando que o nosso sistema de coordenadas está aqui, ó. X, Y. Então, eu vou ter P cosseno de 35 graus x mais P seno de 35 graus y. Vou só copiar o W aqui para nós termos, que vai ser menos 22,5 i menos 32,1. Não sei se vocês escutaram, é um cachorro. Meu cachorro tá aqui comigo. Não para quieto.
Tá? Então, agora vamos calcular o momento em relação ao ponto B. Então, soma dos momentos em relação ao ponto B vai ser igual a R1 vetorial W1 mais R2 vetorial W2 mais R3 vetorial P, aonde o R1 é esse vetor que eu desenhei aqui em vermelhinho, o R2 é este vetor aqui em verde, e o R3, na verdade ele tinha que partir do ponto B, né? Só um pouquinho que eu desenhei errado. Então aqui, ó, R1 não está escrevendo, pronto. Aqui vai estar R1, aqui vai estar R2 e aqui vai estar R3, tá? Então, quem é o nosso R1? Nosso R1, ele é o vetor 80 milímetros em X, 300 milímetros em Y. Então, é 0,08 X mais 0,3 J, medido em metros, tá? R2, ele é 430 milímetros em X, então é 0,43 em X mais 0,3 em Y, e o R3 é só em X, né? R3 vai ser igual a 500 mais 430 vai dar 930, que é 0,93x. Então, agora a gente pode calcular os momentos, o momento resultante, né, em relação ao ponto B. Isso aqui vai ser igual a 0,08 não está escrevendo direito isso. 0,08 0,30 vetorial W1, que é menos 22,5 menos 32. A UFSC está precisando me dar alguns aparelhos para mim dar aula. Mais R2, 0,43, 0,30 vetorial W2, né, que é igual, menos 22,5 menos 32,1 e 0. E R3 vetorial P. Então, nosso R3 é 0,9300 vetorial P cosseno de 35, P seno, olha aí, P seno de 35 e 0. E isso aqui tem que ser igual a 0. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, quando vocês calculam, né, os momentos resultantes, somatório dos momentos igual a 0, vocês encontram que a força P em módulo vale 37,6 newtons e a direção é aquela especificada no desenho, para cima,
tá? Então, essa é a força P que mantém o meu corpo rígido em equilíbrio. Agora, para nós encontrarmos a força normal, né, a força de reação em B, que a gente chamou de 2 vezes NB, eu tenho que fazer a somatória das forças em X e Y. De fato, se eu fizer só em X, eu já consigo resolver, tá? Então, vamos fazer somatório das forças em X igual a 0. Então, em X, o que eu tenho? Eu vou ter menos W1 seno de 35 menos W2 seno de 35 mais P seno de 35 mais 2B seno de 35 igual a 0. Então, como eu tenho seno de 35 em todos os termos da soma, se cancela, e aí eu encontro que o módulo dessa força reativa B é 374 newtons em cada roda, tá? E a direção é perpendicular ao plano de, né, a superfície de contato entre as rodinhas e o solo. Então, isso aqui seria a resposta, né? A força reativa em B. Ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Então, aqui temos uma estrutura de aço, né? Em forma de T, só que está meio deslocado aqui a barra vertical, né? Ela está conectada em C por um pino e uma haste. E em A, temos uma estrutura desse tipo aqui, ó, que vai me fornecer uma força reativa, duas incógnitas, AX, AY. E aqui em C eu vou ter uma tensão T. Tá? Bom, então aqui queremos determinar as componentes vertical e horizontal da reação no pino A e a tensão no cabo BC, usado na estrutura de aço. Percebam que ele também não nos dá a massa dessa estrutura de aço. Então, não temos como colocar a força gravitacional na solução desse problema, tá? Então, a gente ignora a força gravitacional que está agindo sobre a estrutura. Tá? E além disso, temos essa força externa aqui de 60 mil newtons e temos esse momento aqui de 30 mil newton vezes metro. Então, eu vou começar fazendo o cálculo do momento em relação ao ponto A. Eu vou fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto A e isso aqui vai ser igual a 0. Quando eu faço isso, qual é a incógnita que eu vou conseguir descobrir? Eu vou conseguir descobrir o valor da tensão, certo? Porque a força de reação em A, ela não vai contribuir para o momento em A. Então, a única incógnita que a gente vai ter vai ser a própria tensão no cabo, tá? Bom, então aqui o que vamos ter? Ó? Eu vou chamar isso aqui de força F1 e isso aqui eu vou chamar de momento M1, tá? Então, somatório dos momentos em relação ao ponto A. Eu vou ter aqui, ó. Deixa só eu pensar uma coisa. Eu vou usar a tensão no cabo BC como sendo este vetor aqui, ó.
certo? Então, aqui, ó, o que que temos? Aqui eu vou ter o vetor RAB. Então, isso aqui vai ser RAB vetorial TBC mais. Aqui eu vou ter o vetor AF. Então, eu vou ter mais RAF, vou chamar assim, porque AF vai ser o ponto de aplicação da força F1, tá? Vetorial F1 e mais o momento M1, que depois eu tenho que definir se esse momento é positivo, negativo, etc. Então, a soma desses três momentos tem que ser igual a zero, tá? Quem é o nosso RAB? RAB. Então, aqui temos as dimensões, ó. Eu tenho que essa altura vale 3 metros e que a distância entre o ponto, a distância x, né, entre A e B vale 1 metro, tá? Então, RAB vai ser menos 1 metro em x mais 3 metros em y. O meu RAF vai ser mesma coisa, ó, eu tenho a distância em x igual a 1 metro, só que é positivo agora, né? Então, mais 1 metro x. Aqui eu não falei para vocês, peço desculpa, mas o meu sistema de coordenadas é esse aqui, ó, XY, tá? Mais 3 metros J. E aí, se o nosso sistema de coordenadas é esse, o eixo Z está saindo do plano da tela, e esse momento aqui, ó, que está no sentido horário, ele vai ser negativo, direção Z, tá? Então, quem é o meu TBC? Vamos já montar esse vetor antes da gente calcular e ir lá para a expressão do produto vetorial. Então, aqui, ó. Meu TBC, aqui temos o triângulozinho, ó, pessoal. 4, 3, 5. Então, o meu TBC vai ser menos T vezes 3 quintos na direção X, porque ele é vai ser o cosseno, né, do ângulo. E menos T vezes 4 quintos na direção Y. Então, agora, calculamos o nosso momento. Momento resultante em relação ao ponto A. Nós temos menos 1, 3, 0, vetorial, menos 3 quintos de T, menos 4 quintos de T, 0, mais 1, 3, 0, produto vetorial, 0 menos 60.000, 0, que é o momento da força F1, e menos o momento M1, que como eu discuti com vocês, ele vai estar na direção Z, sentido negativo. Então, a menos 30.000 K igual a 0. Então, calculando esse produto vetorial, nós temos o seguinte, ó. Nós temos menos 60.000 K mais 4 quintos TK mais 9 quintos TK menos 30.000 K igual a 0. Então, todos os momentos estão na direção Z, a gente pode simplesmente somar os números e resolver para tensão. Então, nós temos 13 quintos de T é igual a 90.000. Daqui sai que a tensão é igual a 34.615 newtons.
Então, essa é a tensão no cabo BC. Agora, para eu descobrir as componentes da força X a Y, eu preciso fazer a somatória de forças, tá? Então, as forças na direção X e na direção Y. Quais são as forças? É a força F1, a tensão e a própria força de reação em A, tá? Então, somatório das forças em X igual. Vamos ver como é que eu defini aqui. Eu disse que o AX era positivo, né? Eu disse que o AX chegava aqui e o AY aqui. Essa, como eu disse, como a gente viu lá atrás, é arbitrário, tá? Então, eu vou ter AX menos 3/5 de T igual a 0. Meu AX é igual a 3/5, que multiplica 34.615, que é igual, então, a 20.800 newtons. Olha só, o sinal é positivo. O que que significa? Significa que o sentido que eu dei está correto. Realmente a força, né, a componente X de A está no sentido positivo, tá? Agora, somatório das forças em Y igual a AY menos 4/5 de T menos 60.000 igual a 0. Daqui sai que a Y é igual a 87.700 newtons. Mesma coisa, sinal da resposta é positivo, o que significa que o sentido que eu indiquei está correto. Então, aqui a gente ainda poderia calcular o módulo da força A, que vai ser raiz de AX quadrado mais AY quadrado. Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui que eu não tinha feito. Então, isso aqui é igual a 20.800 quadrado mais 87.700 quadrado. Vamos tirar a raiz. 90.133. E a direção? Θ vai ser o arco tangente de AY por AX. Então, vamos lá. Arco tangente de 87.700 divididos por 20.800. 1,34 graus. Ah, não, está em radianos. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso, porque essa calculadora não é a minha. Então, para aí. Fazendo a conta certinha aqui em graus, isso vai dar 76,5 graus. E o ângulo, olha só. Se aqui é a Y, aqui é a X, vai ser este vetor aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, 76,5 graus. Ok? Próximo exemplo. Um próximo exemplo. Nós temos o diagrama de um esqueleto de uma mão segurando uma garrafa. E aí a gente tem a massa, né, da garrafa e do antebraço, 2 kg e 1,2 kg respectivamente. E temos aqui os centros de massa localizados.
E queremos determinar a força desenvolvida pelo bíceps, que seria este músculo aqui, ó. E as componentes da força no cotovelo B. Então, aqui a gente vai fazer uma modelagem do nosso sistema, né? A gente vai modelar esse braço como sendo... O antebraço vai ser uma... Esqueci o nome disso. Uma haste. Essa haste vai estar apoiada aqui no cotovelo B. O bíceps, que é o músculo que está sendo usado para segurar a haste. Desculpa, para haste de metal, vai ser uma cordinha, né? Um engate curto ali. E aqui temos a nossa garrafa, tá? Então é assim que a gente vai modelar esse braço segurando a garrafinha. Então, o que que temos? Se eu achar aqui os meus alfarrábios. Tá, então aqui, ó, o que que vamos ter? Quais são os tipos de reações, né, conexões, reações de conexão que a gente vai ter aqui, ó. No ponto B, a gente vai ter uma reação desse tipo, força com duas componentes. Tá? Então, aqui eu vou ter um BX, BY. E aqui eu vou ter uma tensão CD. Então, olha só. Vamos começar fazendo o nosso problema através da soma dos momentos em relação ao ponto B. Então, a soma dos momentos em relação ao ponto B. Por que em relação ao ponto B? Porque daí eu elimino as duas variáveis que eu ainda não conheço. E com isso eu consigo calcular o valor da tensão, né? Que seria a força que o bíceps está fazendo para manter esse braço dobrado, tá? Então, antes disso, o que que eu vou fazer? Eu vou expressar os vetores, tá? Então, aqui eu vou ter o W1, que vai ser a força gravitacional agindo na garrafinha. W2, que é a força gravitacional agindo na haste. E a tensão. E aí, nós temos os vetores, tá? Então, aqui vamos definir o nosso sistema de coordenadas. Nosso sistema de coordenadas XY. Aqui, eu vou ter o meu R1, R2 e R3. Então, R1 vai ser igual a menos 0,065x R2 vai ser igual a 65, vai dar 200, né? 0,2 metros x, menos também. E o R3, soma 100, vai dar 300, vai ser menos 0,3 em x. TCD vai ser o vetor TCD cosseno de 75 graus na direção x e mais TCD seno de 75 graus na direção y. Então, calculamos agora os momentos, tá? O momento resultante. Então, a soma dos momentos em relação ao ponto B igual a
Vamos começar por TCD, que é o mais pertinho. Então, vai ser R1 vetorial TCD mais R2 vetorial W2 mais R3 vetorial W1. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, substituindo, né, os vetores que a gente montou ali na página anterior, temos o seguinte. Menos 0,300 vetorial. Peraí, R1. Peraí que nas minhas notas de aula eu fiz ao contrário, só um pouquinho. Mas eu vou fazer na ordem que eu escrevi aqui para vocês. Então, é menos 0,06500 vetorial TCD cosseno de 75, TCD seno de 75 e 0. Mais R2. R2 é 0,2. Então, eu tenho menos 0,200 vetorial 0 menos 11,77 e 0, que é a força gravitacional W2. Mais menos 0,300 vetorial 0 menos 19,6 e 0, que é a força gravitacional agindo na garrafinha. Tá? Então, fazendo esse produto vetorial, a gente vai encontrar que todos os momentos estão na direção Z. Então, eu consigo resolver para tensão. Minha tensão é igual a 131 newtons. Agora, a gente precisa calcular a somatória das forças. Então, eu faço somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, e com isso eu vou encontrar as componentes da força B. Tá? Então, em x, o que a gente tem? Vamos voltar lá no nosso desenho, ó. Aqui, ó. Em x, eu vou ter o Bx e eu vou ter uma componente da tensão, tá? Então, eu disse, olha só, eu disse que o meu Bx era negativo, certo? Então, eu vou ter menos Bx mais TCD cosseno de 75 igual a 0. Daqui eu tiro que Bx vale 33,9 newtons, e realmente ela é naquele sentido que eu desenhei, né? Porque o sinal da resposta deu positivo. E em Y, nós temos o que em Y? Ó, eu tenho as forças gravitacionais, eu tenho BY e eu tenho uma componente da tensão. Tá? Então, nós temos... como é que eu desenhei o BY? BY para baixo, tá? Então, eu tenho menos BY menos W1 menos W2 mais TCD seno de 75 graus igual a 0. Substituo os valores e acho que BY vale 95,4 newtons. Então, realmente, a componente Y da força reativa B é para baixo. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, Bx, BY, e aqui vai estar a força B. Então, o módulo dessa força B vai ser raiz de Bx quadrado mais By quadrado. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, que eu não tinha feito. Então, isso aqui vai ser raiz de 33,9 ao quadrado mais 95,4 ao quadrado.
101 newtons. E o ângulo θ, vai ser este ângulo θ aqui, é o arco tangente de BY por BX, que é igual. Então, vamos lá. Não posso fazer nessa calculadora, porque essa calculadora está em radianos. Vamos fazer direto aqui na outra. Então, arco tangente de BY, que vale 95,4 divididos por BX, que vale 33,9. 70 graus. 70,4 graus. Este é o ângulo, né? Medido em relação ao eixo X, abaixo da horizontal, tá? Seria isso aqui, ó. Aqui tá o meu ângulo θ. Vamos ver o próximo exemplo. Ainda temos 20 minutos de aula. Não vou conseguir fazer todos os exemplos, eu vou fazer mais um. E aí na próxima aula a gente continua a fazer mais alguns exemplos e estudar os casos tridimensionais, tá? Então aqui, ó, determine as reações em A e C quando alfa é igual a 0 e 30 graus. Então eu vou começar estudando o caso em que alfa é igual a 0 grau. Né? O que é alfa? Alfa é essa inclinação aqui, ó, da superfície que está em contato com o rolete em A. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem, ó? Eu tenho isso aqui, ó. Desenhos tosco, Márcia. Vamos lá. Desenho simples, eu consigo. Aí aqui tem, né, o ponto C. Aqui temos a força de 300 newtons. 300 newtons. As dimensões, vocês olhem no desenho. Aqui é só para a gente ver as forças de reação, tá? Então, nesse caso, o que vai mudar nos dois casos? A reação em A, certo? Porque a reação em A é perpendicular ao plano de contato. Se a inclinação do plano de contato muda, vai mudar a força em A, tá? Então, aqui eu tenho a força A. E aqui no ponto C, eu vou ter uma força de duas componentes, CY, CX, certo? Então, quando alfa é igual a 0, se eu calcular o momento em relação ao ponto C, eu consigo descobrir quanto vale a reação em A, tá? Então, o que vai ser o momento em relação ao ponto C? Vamos chamar isso aqui de força F1 e esse aqui de força F2, tá? Então, vai ser R vetorial A mais R1 vetorial F1 mais R2 vetorial F2 igual a 0. Quem é o R, né? Quem é o meu vetor R? Meu vetor R. Ó, vamos definir o sistema de coordenadas. De novo, a prof esqueceu. Mas, em geral, né, a menos que eu diga o contrário, o nosso sistema de coordenadas é esse clássico aqui, tá? Então, ó, R é este vetor aqui, ó. Tá? Então, R vai ser menos 800 milímetros em X e menos 400 milímetros em J. Vetorial 0 a 0. Depois, R1. Quem é R1? R1 é esse vetor laranja aqui, ó. Vai ser menos 0,2 J.
Só um momento que eu vi um sinal errado aqui nas minhas notas de aula. Antes de eu falar, eu vou pensar. Para aí. Pronto, já sei o que eu fiz errado aqui. Vou arrumar. Tá? Então, o nosso R1 é 0 menos 0,2, 0, vetorial 300, 0, 0, mais R2 é este vetor vermelho ali, que é menos 0,4, J, né? Então, vai ser 0 menos 0,4, J, 0, vetorial 300, 0, 0. Opa! Errou! 300, 0, 0, igual a 0. Então, fazendo os produtos vetoriais, né, a gente vai encontrar momentos na direção Z. A gente vai encontrar isso aqui, ó, menos 0,8A, mais 60K, mais 120K, igual a 0. Todos os momentos estão na mesma direção, o que significa que eu posso somar os números e resolver e achar que A é igual a 225 newtons. Vertical para cima. Tá? Agora, fazendo o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y, eu encontro as componentes Cx e Cy. Então, somatório das forças em Y, eu vou ter A menos Cy igual a 0. Então, daqui sai que Cy é igual a A, que é igual a 225 newtons. Em Y, opa, eu escrevi X ali, mas era Y. Vamos inverter, né? Somatório das forças em Y igual. Agora, somatório das forças em X. O que temos? Ó, temos as duas forças de 300 newtons e temos o Cx que eu falei que era positivo, tá? Então, eu tenho Cx mais 300 igual a 0. Cx é igual a menos 600. Então, olha só, como o sinal deu negativo, significa que esse desenho que eu fiz está errado. Na verdade, o nosso Cx é... Deixa eu ver, eu desenhei positivo, ele é negativo. Então, a gente tem isso aqui, ó, Cy, Cx. Tá? Deixa eu ver se eu deixei... Não deixei mais espaço para a gente calcular o alfa igual a 30 graus. Eu posso deixar para vocês fazerem. Eu encaminho aqui e vocês fazem em casa. Então, aqui, ó. Então, temos isso aqui, ó. Cx, Cy. Aqui está o nosso ângulo θ. Tá? Então, o módulo dessa força C é igual a 641 newtons. E a direção da força vai ser 20,56 graus. Agora eu vou encaminhar com vocês quando o alfa igual a 30 graus. Eu vou explicar para vocês o que muda. Muda pouca coisa aqui. Né? Então, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter aqui. E aí, a nossa superfície de contato está inclinada a 30 graus. Logo, a força A também vai ter duas componentes agora. Vai ter componente X e Y. Tá? E aqui eu vou ter CY, CX, 300 newtons, 300 newtons.
Então, olha só. Os 30 graus é em relação a... Peraí, isso aqui é 30 graus aqui, ó. Então, este ângulo aqui é 60 graus. Então, esse nosso A, o vetor A, vocês precisam escrever ele como sendo um A cosseno de 60 na direção X mais A seno de 60 na direção Y. Todo o resto é igual, certo? E aí, quando vocês calcularem o momento resultante em relação ao ponto C igual a zero, vocês precisam encontrar que o módulo dessa força A vale 365 newtons. A direção da força vai ser esses 60 graus ali do desenho. E quando vocês calculam, né, quando vocês aplicam força resultante igual a zero, vocês encontram CY igual a 316 newtons, CX igual a menos 783 newtons. E aí, fazendo vamos ver o desenho aqui, como é que eu tinha dito, CY, CX. Então, a gente tem isso aqui de novo, ó, CY, CX. E aí, o ângulo θ, que vai dar a direção dessa força, é 22 graus. E o módulo de C é igual a 884 newtons. Tá? Eu me equivoquei aqui, não deixei espaço suficiente, mas seria legal se vocês pudessem fazer o exercício como, né? Fazer esse exemplo como um exercício. Então, faltam ainda, acho que uns 2 ou 3 exemplos dessa parte. Eu vou encerrar a aula aqui porque já temos 1h30 de aula. Então, na semana que vem, a gente inicia a aula terminando esses exemplos e estudando o caso de equilíbrio em 3 dimensões. Tá bom? Um abraço, se cuidem e um beijo.